Olá! Então, eu quero dar as boas-vindas para vocês para a nossa quinta aula, né, de dores emocionais. E hoje eu estou aqui com uma amiga, minha terapeuta, há mais de 20 anos atrás. A Lu morava aqui em Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, e nós fazíamos o mesmo programa de televisão, que se chamava Palavra de Mulher. E eu reencontrei a Lu, porque eu também conhecia ela antes, né? Ela estudava com uma amiga minha, e aí nós nos encontrávamos em festinhas, em coisas assim. E quando eu reencontrei ela no programa, era um momento que eu estava precisando de uma ótima terapeuta. E foi aí que eu encontrei a Lu, vocês vão me entender, ela é maravilhosa. E foi uma das pessoas que virou a chave na minha vida, tá? Que desbloqueou coisas que eu tinha bloqueada, quem não, né? E que me ajudou muito. Então, eu quis muito trazer a Lu. Então, essa nossa aula hoje é internacional, porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul, a Lu está lá na Califórnia. E, Lu, quero te fazer muito bem-vinda e queria que você contasse um pouquinho do seu currículo para nós. Oi a todos, muito obrigada pelo convite, Paula. Eu amo sempre conversar contigo e a gente bater papo e aprender juntas e ressignificar as nossas vidas juntas. Então, sim, eu tenho uma trajetória, né, na área de cura emocional. Eu sou psicóloga, eu tenho maestria em psicologia da personalidade. Eu tenho uma pós-especialização em psicoeducação e reeducação clínica. E daí eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de viajar. Eu tive meu pai, que era professor de história, e também ele tinha uma conexão muito grande com a questão da imigração. E eu comecei, o meu mestrado foi em adaptação de crianças estrangeiras em escola. E meu coração se abriu para o mundo, para todas as pessoas. Então, eu acabei fazendo uma especialização em terapia familiar na Espanha. Eu fui fazer psicologia holística no Peru, com rituais xamânicos e com rituais indígenas, que é maravilhoso, foi onde eu também aprendi muitas coisas de aromaterapia e de trabalhar com a nossa energia corporal. E também com a minha questão da minha especialização de psicóloga de imigrantes, porque eu dou suporte a brasileiros no exterior. Eu tenho pacientes em diversos países. Eu fui fazer uma especialização no Canadá que se chama Transcultural Family Therapy. Então, eu ajudo a pessoas que vão, imigrantes, que vão estar em outros países e vão. Existe muita dificuldade de depressão, ansiedade e outras coisas. Então, não é que eu sou uma mistura de tudo. As coisas estão bem organizadas em box. E as pessoas dizem assim, faz tudo e não faz nada. Não. Eu acho que eu tenho uma organização vertical do que é o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo energético e o nosso corpo espiritual. E eu acho que o terapeuta ele tem que ter o conhecimento de todos, colocar organizado cada um dos boxes. Quando tu faz uma evaluation do paciente, A tu avaliação do tem paciente, ela fala uma meio. avaliação. É uma mistura de espanhol, inglês e português. Eu vou fazendo a tradução aqui, tá, gente? Quando ela faz a É que às vezes avaliação, não sai as palavras, me falta. ela está É muito tempo porque nos Estados Unidos. é, e Acontece. também E também porque às vezes, bom, isso é outra coisa, mas às vezes a gente traduz de uma palavra para outra no cérebro e daí quando chega meio distorcido. Mas o que eu estava colocando é que quando a gente enxerga o paciente, a gente tem que enxergar todos os corpos do paciente. A gente sabe que o último corpo vai ser o corpo físico a ser atingido. E antes de ser atingido o corpo físico, atingir o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo energético. Então, por isso eu vejo a importância da psicologia holística, que é ver o todo do ser humano, e eu vejo a importância também da psicologia cognitiva, que é entender como cada um produz o pensamento. Só E aí a um gente adendo no que você está falando, porque muitas pessoas não entendem o que é a palavra holístico, né? Às vezes, quando a gente fala em terapia holística, eles acham que é alguma coisa religiosa e confundem. O holístico é o todo. Então, quando a Lu está Olus, falando que ela vem já. do latim na palavra olus, que é aquele símbolo do infinito, que é o todo.
A gente é infinito. A gente é micro e a gente é macro. Tanto que o Tai Chi, eles viam a constelação das estrelas e os movimentos do Tai Chi, eles são feitos pelas constelações estelares, os movimentos. Então, a gente tem que entender que tu está no Brasil, mas tu está aqui dentro do meu coração, a gente não está separado, né? Existe a questão do... Eu acho que a gente tem que entrar num outro conceito também para entender o que é holístico. A temporalidade, tá? O corpo físico, ele tem um tempo. A gente nasce, vive e morre. Isso é temporal, né? Todo mundo sabe. Mas existe uma coisa que é a atemporalidade, que está no nosso corpo emocional. Tu pode estar aqui me falando uma experiência dos teus 9 anos, relatando, e eu te peço uma situação, uma situação com a tua mãe, uma situação com o teu pai. Tu vai me descrever em detalhes. Por quê? Porque o corpo físico passou, mas o corpo emocional, se tu tem uma coisa muito bonita, uma coisa com trigger, com nós emocionais, tu vai descrever e tu vai entrar naquela emoção como se tu tivesse 9 anos de idade aqui hoje. Vivendo aquilo de novo, né? Isso se chama a temporalidade, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem a questão do nosso próprio tempo, que a gente é temporal e atemporal, porque a gente carrega um corpo emocional atemporal e um corpo físico temporal, e a gente também tem essa dimensão do micro e do macrocosmos. Tudo que está no micro está no macro, tudo que está no macro está no micro. E eu, como psicóloga, quando eu vejo não só uma pessoa, mas eu vejo a rede familiar, porque eu digo rede familiar, que nem rede de aranha. Se toca num, vai vibrar todo o resto da rede. Então, às vezes, as pessoas me dizem, Lu, eu preciso fazer terapia de casal, mas o meu marido não quer vir. Não tem problema, vem tu. Quando tu toca num, vai vibrar no outro. E eu acho que isso é o lindo, né? De a gente continuar estudando, aprendendo, porque essa é a cura individual da família e do planeta. E eu acho que é aí que vem muito a aromaterapia. Eu vejo a aromaterapia nesses dois pontos, individual e no campo energético familiar. E aí tu traz luz. Lu, eu tenho muito medo de esquecer de passar o teu contato. Se eu quiser falar com você por WhatsApp hoje, marcar uma consulta, qual o número que eu tenho que discar? Nós temos Tem que alunas colocar, aqui dos Estados Unidos, do Japão, do Brasil, do mundo todo. tá. Tem que colocar um na frente que o meu WhatsApp é dos Estados Unidos. É um, que é o número dos Estados Unidos, e depois é 619 788 4033. Vamos Mas também repetir? pode O Alexandre disse que tem que botar o mais um, tá? Vamos repetir de novo. Mais um, 619 619 788 788 4033. 4033. Lu, se ficarem dúvidas dessa aula, você responde por WhatsApp? Tudo por WhatsApp e também o telefone não conseguiu, vai para minha website, que é lucianapadova.com, e aí tem todos os meus contatos também. Ótimo. Vai para a página do website, Luciana Padova, bem como a gente fala. .com. .com. Então tá. Lu, eu queria te convidar para assistir um vídeo, né? E convidar vocês que estão aqui na aula também para assistir um vídeo conosco. E depois a Lu, ela é uma expert, vocês viram, mestrado, pós-graduação, doutorado, tem tudo essa mulher. E ela vai nos ajudar a entender melhor esse vídeo. Eu vou confessar para vocês que quando eu assisti a primeira vez, ele me tocou tanto esse vídeo, mas ele me tocou tanto que quando eu estava preparando esse curso para vocês, né, foi o primeiro que eu me lembrei que eu queria compartilhar com vocês, tá? Porque é uma dor emocional que muitas vezes está subentendida e a gente não identifica. A gente vai identificar quando a gente
ver um vídeo quando alguém nos alerta sobre. Eu espero ajudar vocês muito com esse vídeo e principalmente com o comentário da Lu depois. Lu, vou botar lá, tá? Tá. Deixa eu ver se eu estou compartilhando certinho aqui. Aula 5, bora que foi que deu certo. Então, hoje é a nossa quinta aula, né, gente? Uma delícia estar com vocês esses dias. E bora lá para o vídeo. Maria José. Oh, Maria José, não tá me ouvindo chamando, não, Maria. Tu não sabe que aqui não é lugar para tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá para fora arranjar algo pra fazer, vá. Tem um pátio para varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina. Vê se tu me ajuda, Maria José. Pensa, pai. Deus abençoe. Ô, Maria, Tudo bom, Tony. vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Tony.
Essa mãe. Essa mãe. Essa mãe. Essa mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Digo, saúde. 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 Tá me ouvindo chamar, não? Tu não sabe que aqui não é lugar para tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando, não, vai lá para fora arranjar algo pra fazer, vai. Tem um pátio para varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina. Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenha tudo. Gente, profundo isso, né, Lu? É muito real, né? É profundo e é real. Porque se não sei o que vocês pensaram que vocês estão assistindo, até eu gostaria que vocês escrevessem, quem olhou o filme, as primeiras ideias que teve, Ó, mas todas eu elas acho. foram convocadas desde o primeiro dia até o caderno. Então, ó, primeiro tema de Casa da Lu. Escrevam as primeiras impressões de vocês. Mas a gente podia analisar parte por parte, né? Eu acho que a parte que mais me toca, Lu, é quando começa a virar as páginas, que a Lude não foi a primeira, né? Nem a Maria das Graças, nem a Maria Conceição. Tiveram várias Marias ali que passaram pelo mesmo processo, né? Então, assim, ó, a gente tem que colocar. Eu gosto de organizar a questão do pensamento. Em dois blocos eu colocaria. Primeiro, como quebrar padrões de comportamento, porque ali não teve uma quebra de padrão de comportamento. E o segundo bloco são feridas emocionais hereditárias, que a hipnose trabalha muito isso. Muitas vezes nós carregamos dores que não são nossas, que são das nossas mães, e dos nossos avós e antepassados. E a gente toma aquelas dores como nossa, que a gente acaba agindo como nossos pais e nossos avós, mesmo que não tenha sido uma ferida diretamente com a gente. Eu vou até dar um exemplo meu, ok? A minha mãe teve um pai alcoolista que era muito agressivo. Então, minha mãe tem vários episódios muito tristes e destrutivos. A minha mãe, a vida inteira, verbalizou que ela não gostava de álcool, que ela odeia álcool, que ela odeia bêbado. E assim, ó, eu cresci com isso, né? Então, eu nunca tive problema com álcool. Eu nunca tive na minha família ninguém álcool. Mas fala em alguém usar álcool, eu já tremo. Então, eu tive que trabalhar muito isso
Eu hoje, como terapeuta, eu entendo que 86% dos problemas familiares têm origem com álcool. Mas eu não posso estar conectada emocionalmente com ser um trigger para mim, porque isso é uma experiência da minha mãe, não a minha. Mas a minha mãe falou tanto, entrou tanto no meu corpo mental, que isso entrou como sendo meu. E a gente vê que no filme existe um padrão de comportamento que ele vai sendo repetitivo. Existem feridas emocionais hereditárias, porque no fundo o olhar dessa mãe olhando a própria filha se viu na avó, na bisavó, que são as dores hereditárias estando na mesma situação. Então, eu vejo esse bloco aí, mas eu também vejo assim a minha experiência como profissional no exterior, e dá uma visão totalmente diferente de como é possível quebrar padrões de comportamento e aprender a gerenciar ansiedade de separação. Porque as pessoas que não conseguem quebrar padrão de comportamento, se observem, ansiedade de separação, não conseguem se separar. Tem muita ansiedade. Pode estar na pior M e não se separa. Não porque está bem onde está, é porque tem ansiedade de separação. Então, isso tem que ser trabalhado. Cada pessoa tem que identificar quais são as suas feridas emocionais, para não repetir uma coisa que nem é sua, mas está no padrão de comportamento. Identificar as próprias feridas emocionais. E se tu não identifica o que é teu das tuas feridas emocionais e tu não introspecta, tu não vai ao fundo do poço e ter coragem de ter um lugar para te impulsionar e subir. Aprender das experiências dos outros, porque ali não existia um aprendizado da experiência da mãe e dos avós. Não existia um aprendizado, existia uma repetição. Então, sempre na vida, a gente tem que aprender das nossas próprias experiências, e os mais inteligentes, vendo, e das experiências do outro, também aprende para não repetir. Outra coisa que aparece aí, e aparece em todas as famílias, pressão familiar. Tu não tem escolha, existe um controle tão grande quem tu tem que ser, como tu tem que viver, como tu vai agir na tua vida, que as pessoas não conseguem sair do mesmo padrão de comportamento, da mesma estrutura familiar. E às vezes é por isso que muitas vezes quebra um casamento. Uma pessoa sai de uma casa, vai viver em outra família, em outro casamento, mas quer repetir o mesmo padrão de comportamento que tinha dentro da sua casa. E não funciona. Porque quando tu casa, tu não vive nem do jeito da família do teu marido, nem do jeito da tua família. Tem que se criar um novo jeito dessa nova família viver. Outra coisa que aparece no filme é: existe a pressão, mas também existe a zona de conforto. Porque ali, quando tu já sabe como é para fazer as coisas que vai acontecer, pior que seja, tu já tá ali, tu já tá naquela comodidade de viver daquela forma. E sair da zona de conforto significa tu entrar num mundo onde tu vai ter que criar coisas novas para viver. Tu vai ter que descobrir, tu vai ter que te frustrar de uma forma diferente. Tu vai ter que ser responsável por ti. Sair da zona de conforto dói, né? Sair da zona de conforto dói. Dói, dá trabalho, a gente tem que se desgastar, tem que recriar, né? Mas é importantíssimo, né, Lu? Até para o nosso crescimento. E daí, quando tu sai da zona de conforto, tu sai da proteção e tu tem que ser responsável por ti. E é muito difícil, porque a gente sempre põe a responsabilidade de tudo em todos, né? Menos na gente. Então, sair da zona de conforto significa criar riscos, permitir viver outras coisas. E uma outra coisa que a gente tem que aprender a gerenciar nas nossas emoções, nos automotivar.
Porque quando tu sai daquele lugar onde todo mundo diz que tu é bonita, que tu é princesa, que tudo vai dar certo, tu faz uma porcaria ali, mas os pais hoje, no mundo de hoje, assim, ai, minha princesa, como tu é linda, como tu faz bem. Fez a maior porcaria, mas os pais estão dizendo que estão fazendo bem. Então, eu acho muito bom quando os filhos conseguem sair de casa, porque às vezes não, eles têm que fazer melhor do que eles estão fazendo. Às vezes eles têm que acordar uma hora antes que estão acordando para enfrentar o mundo. Então, sair da zona de conforto é entrar em contato também com a sua frustração, com o seu fracasso. Porque uma pessoa só cresce quando ela se dá conta em coisas que tu fracassa. E todo mundo tem isso. Tipo, fracassei nisso. Vou ficar no meu fracasso ou vou mudar? Tá, tu fez um movimento aí que estourou fogos atrás de ti, mas foi lindo. Foi do vídeo. Porque faz assim, ó, ele solta coraçãozinho, ó. Hoje nem tá saindo, mas tu fez um movimento que estourou fogos, ficou lindo. Mas, Lu, eu acho muito importante essa questão também, analisando essa vida da Maria aí, né? Que muitas coisas que a gente vivenciou com os nossos pais são válidos e a gente pode manter. São tradições familiares que a gente pode manter. Mas aquelas coisas que não foram boas, como é importante a gente virar a chave e mudar, né, Lu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ti. Meu pai estudou só terceiro ano primário porque não tinha como, ele parou de estudar. Mas ele fez questão que os filhos se formassem. Ali ele quebrou uma tradição que vinha lá da família dele. A corrente, né? Ao contrário da vida de Maria, ele queria que a gente se formasse de qualquer maneira. Mas tem coisas que as pessoas intitulam tipo, é genético, toda a minha família é gorda. Gente, existe a epigenética que mostra que mais de 80% você pode mudar. Eu estou tentando romper isso. Meus pais, minha mãe morreu obesa, todo mundo obeso, e eu tento me manter magra, porque eu quero romper essa coisa de quando a gente fica velho, a gente fica gordo, entendeu? São pequenas coisas que, se são muito boas, a gente continua. Então, essa questão do meu pai de fazer todo mundo estudar, ótima, eu fiz todas as minhas filhas estudarem. A questão da obesidade familiar, não, é assim mesmo, né? Não, eu estou rompendo, eu quero ser a avó magra que deu o exemplo para os meus netos. E a obesidade eu não falo nem por uma questão de estética, Lu, é uma questão de articulação, de autonomia, entendeu? De ter saúde. Tira a estética de fora, é para manter saúde. Eu faço exercício, faço academia, porque eu quero romper essa coisa de que a avó morreu sentada na poltrona aqui, quando a gente fica velha, a gente senta na poltrona e para. Então, eu acho que tem coisas, o que é bom a gente manter, né? Porque tem ensinamentos que vêm dos nossos pais. Ali dela, tinha ensinamentos bonitos ali da Maria. Por exemplo, a união da família, tu vê que ali no velório da avó estava todo mundo reunido. Então, tinham coisas boas. A gente não pode dizer que tudo ali era ruim. A mãe ensinou a fazer o trabalho da casa. Então, assim, tem coisas que são boas, mas aquela parte do não estudar, de não fazer, de não evoluir, essas coisas têm que mudar. O que eu acho que você está conseguindo me entender, né? Que as coisas boas a gente mantém e as coisas ruins não existe desculpa. Tipo, toda família é gorda, eu vou ser gorda. Quem não recebeu amor não sabe dar amor. Quem não recebeu amor tem que dar amor ao dobro, né? Aí mesmo que você tem que dar mais amor ainda, não é verdade? Eu acho que tudo está no pensamento. E se a gente quer mudar, a gente tem que saber projetar o nosso presente, projetar o nosso futuro, nos organizar mentalmente. A gente tem que ter aonde a gente quer chegar. E a gente tem que aprender a deixar dentro da gente. Como a gente tem uma pele que está dentro é nosso, que está fora não é nosso, a gente tem também uma cerca emocional. O que está dentro da gente, e o que a gente não serve, a gente pode botar uma porta nessa cerca emocional e tirar. Então, eu acho que o ser humano tem que ter essa capacidade de resgatar, permanecer aquilo que é construtivo, é positivo, ilumina a vida. Mas o ser humano ele tem que ter a obrigação de tirar aquilo que está escuro, que pesa,
que leva para trás. Olha, esse videozinho que nós analisamos juntas, ele está no YouTube. E quando eu estava procurando aqui alguém lançou uma versão número 2 da Maria, tá? Onde essa Maria, pequenininha, que vocês viram ali, que ela estava, acho que é a Maria das Graças, né? Não me lembro o nome dela agora. Era a última Maria ali, a mais novinha. Onde ela vira chave, ela faz a filha se formar. Então tem lá, e nem é desenho, é como se fosse uma novelinha, mostra assim, a Maria 2, que aquela Maria quebra, né, o paradigma ali, quebra a coisa de gerações, de todo mundo só ficar no campo, não progredir, não estudar e tal. Ela quebra o padrão e aí a filha se forma. Então é bonitinho de assistir, fica a dica, né? Quem quiser assistir o Maria 2, tem já no YouTube. Eu até fiquei surpresa quando eu vi, porque quando eu assisti a primeira vez, não existia o Maria 2, mas acho que alguém ficou tão incomodado com essa repetição de padrões que criou o Maria 2, que é uma representação muito bonitinha, inclusive, onde ela faz a filha estudar daí. E Porque eu é o processo de tu imigrar de ti mesma, né? Existe o imigrar da distância, existe o imigrar de ti mesma. Tu conseguir sair de ti mesmo e tu te redescobrir, te ressignificar e tu aprender com o teu próprio passado. Então, eu sempre acho que é importante a gente aprender do nosso passado e ressignificar tudo para ver o que faz sentido para a gente, o que não faz mais. Agora, Lu, uma coisa que me chama atenção nesse vídeo, tá? E que eu acho que é uma lição de vida também. Aquela cara de amargura que todas elas tinham na maturidade. Que eu acho que tu olha para trás e tu vê que tu nunca saiu de lá, né? Ela olhava assim, tem várias cenas que ela olha assim, o campo onde ela está, ela nunca saiu de lá. Ela nunca mudou, ela nunca virou a chave. E uma coisa que eu acho importante a gente falar para as pessoas é que sempre dá para virar a chave. Ah, mas eu não me formei aos 18 anos. Você pode se formar aos 40, aos 60, aos 80. Gente, isso não existe idade para você estudar. Ah, mas eu devia ter pego tal emprego. Corre atrás, vai lá, estuda, te qualifica, vai lá e pega tal emprego. Eu acho que sempre é tempo para a gente Eu sou continuar. assim, ó, nesses 20 anos nos Estados Unidos, trabalhando aqui como terapeuta e como hipnoterapeuta, que é o que eu mais faço aqui com hipnose terapêutica, eu fico impressionadíssima. Eu tenho pacientes, porque eu tenho pacientes de outros países, né? E eu trabalho em espanhol também. Então, eu tenho pacientes que eu não consigo entender os text messages deles em espanhol. Eles não foram alfabetizados nem em espanhol. Tipo assim, ó, tem paciente que foi até a terceira série nos ranchos do México. Hoje eles fazem aqui de 3.000 a 6.600 dólares ao dia trabalhando em construção. E lidam com uma gama de pessoas e organizam e fazem. E o cara que ele não consegue, não fala inglês, tem contrata as pessoas, um cara que não tem a terceira série no Interrancho do México vem fazer terapia porque quer ser melhor pai, quer entender como educar os filhos e como criar eles de uma forma diferente que ele foi criado. E isso é um exemplo, mas tem vários. Isso é maravilhoso. A questão do imigrante aqui, imigra quem tem força, porque não é fácil imigrar. É muito difícil. Se enfrenta de coisas demais com o imigrante. A imigração romantizada é para quem tem um padrão econômico alto, é imigrante branco, não é imigrante indígena, né? Porque a imigração, ela não está no mesmo barco para todo mundo. Existe o imigrante que já vem educado e o imigrante que não vem educado. Mas eu tenho brasileiras, nossa, que migraram para cá em situações assim de muita pobreza, que não falam português correto, e donas de floricultura, donas de empresa de carros de golfe, né, de estacionamento de carro de golfe em golf club. Sim, ó,
bombando, incríveis, inteligentíssimas, carismáticas, agilizam. Não é a língua, não é o estudo, não é nada, é a tua força que faz a tua vida mudar. Eu tenho falado durante as aulas, Lu, que a gente tem o controle remoto da nossa vida na mão. Que muitas vezes as pessoas ficam apertando o botão da Ação. vitimização. Ser vítima, sou uma vítima, sou uma vítima. Ai, a culpa é do fulano porque eu não estudei, a culpa é do ciclano porque eu não progredi, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é... E a gente aperta aquele ali, o botão vítima, e quem se vitimiza não prospera. Mas você pode fazer como a Lu está dizendo. Olha quantas pessoas não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram oportunidade, mas eles bombam na vida. Então, assim, o controle remoto está na sua mão. Eu quero prosperar, eu quero mudar, eu quero virar a chave, eu vou ser um pai diferente, né? Esse que está indo aí, esse que é mexicano, que provavelmente o pai não tenha sido um bom pai, ele está fazendo terapia porque ele quer mudar o padrão, né? Não, eles veem aquelas famílias de traficantes que um matou o outro, da geração seguinte o outro matou o outro, então o pai estava na cadeia, o irmão foi assassinado, é aquelas coisas que parece que é em filme, mas é real, isso acontece. Eu trabalho... Ele hoje trabalha e ganha $6.000 por dia, trabalhando. $3.000 por dia. $3.000 por dia. Pô, mas é muito dinheiro igual, né, gente? $3.000 em reais hoje dá R$15.000 por dia. Mas não precisa nem isso. Não é nenhuma questão de valor. É que ele teve o pai traficante, o irmão preso, o outro morto, mas ele saiu do padrão. Então, como é importante a gente sair do padrão errado e manter as tradições certas, né, Lu? Essa era a ideia, né? Eu sempre digo que quando a gente está no escuro, que nem tu está numa sala escura, tu não empurra o escuro, tu ilumina. Então a gente tem que aprender a se iluminar. Ai, que lindo. Quais são aonde é que eu tenho que botar luz dentro de mim? Eu tenho que sorrir mais, eu tenho que dizer mais bom dia, eu tenho que acordar uma hora antes de estudar, eu tenho que pegar 2 trabalhos em vez de um. Porque aqui está numa crise, tem gente, estou numa crise, não posso comprar no supermercado. Tem outras, tem gente que... Eu tenho professoras, que são minhas alunas, minhas pacientes. Elas são professoras, final de semana estão fazendo DoorDash. Tem outras, sabe? O que é DoorDash? DoorDash é o Uber Eats. Ah, tipo Uber. Tá. Tem o de Porque comida. muitas pessoas que estão aqui, entrega de comida. Gente, as minhas filhas, elas quase não fazem supermercado, elas encomendam e as pessoas lá do supermercado mostram assim, ó, tu quer essa aqui ou tu quer essa daqui? Tu quer esse abacaxi ou esse abacaxi? Então, é um trabalho a mais. Mas olha que lindo, né? Não está dando o que tem, tu sai para a luta para ganhar mais. Então, as pessoas... Eu acho que a cultura americana é não reclamar. É resolver, é fazer um pouco mais. Isso eu aprendi muito nesse país. Mas, Lu, eu vou te dizer que não, eu vou tirar esse mérito dos Estados Unidos, tá? Eu tenho a minha massagista, eu tenho vários exemplos, tá? Mas eu vou citar o da minha massagista, que eu amo ela, é minha massagista há mais de 20 anos, a Ângela. Quando começou a Covid, ela faz massagem. Normalmente, quem mais tem dor no corpo são as pessoas mais, como é que eu vou dizer, mais experientes, mais maduras, né? Com mais idade. Então, assim, as pessoas não queriam massagem. Tu imagina para uma massagista, os pacientes não queriam mais massagem. E eu entendo ela, porque eu era dentista, pouca gente vinha no consultório, só se tivesse com muita dor, quebrado o dente, caído prótese. E era assim, de 20 a 25 pacientes por dia, eu passei para 1, 2, 3 por semana, tá? O que ela fez, Lu? Ela começou a ir no Ceasa, aqui de Porto Alegre, ali onde vende fruta, legumes, ela ia às 4 da manhã e ela ligava para os pacientes dela, ó, eu estou entregando na porta da tua casa, o que você quer? E ela começou a levar comida. Ela disse assim, Ana, eu ganhei mais dinheiro na pandemia do que com a minha profissão. Bacana. Eu também crio os cursos online, né? A escola hoje existe, a escola de aromaterapia existe, que a gente começou a gravar. Como eu estava com muito tempo, né? Parada, meu fotógrafo me convidou e ele também foi genial, ele teve a ideia, ele falou, Ana, eu estou sem foto para bater, não tem festa, vamos fazer o curso?
e a gente virou a chave. Hoje é uma escola que tem mais de 5 mil alunas, né, Lu? Mas, assim, na verdade, por que eu te falei isso? Não é um mérito só dos Estados Unidos. Onde quer que você more, você tem que virar a chave, né, Lu? Não importa a cultura. Existem pessoas animadas em todos os lugares, né? É que eu, mais ou menos, eu digo para os pacientes, depende da idade, tem coisa assim, tem 20 anos, a gente tem que ficar trabalhando as questões emocionais do passado. Mas chega uma idade que tu não tem mais tempo para ficar olhando para o passado. Tu tem que dar importância porque é importante, e tu tem que dizer assim, bem, eu já vivi isso. Se eu vou ficar com a minha energia no passado, eu não tenho mais tanto tempo para ficar isso no meu presente e meu futuro. Então, assim, ó, como é que eu vou organizar e acomodar isso, entender, e como é que eu vou buscar essa energia que está aqui e investir no meu futuro, porque eu tenho que investir no teu tempo real. Quem vive de passado não prospera, e quem vive de ficar pensando no futuro, o que vai acontecer, vai dar o dinheiro, não vai dar, também não cresce, né? Fica se preocupando com o futuro e não prospera no presente, né? A gente, na verdade, tem que viver o nosso presente, né? A Planejar gente o futuro, né? tem que fazer esse balanço, porque assim, ó, tem coisas que são importantes a gente ver do passado. E limpar essas feridas, curar essas feridas e deixar essa, porque daí a energia solta. Mas a gente não pode ficar só nas feridas do passado. Então tem que ter esse balanço. É muito importante as pessoas encontrarem balanço. E outra questão que eu sempre digo, o processo terapêutico ele tem que ser feito constantemente. Um paciente faz hipnose, sessão, por um período de tempo, dá um descanso, porque tu tem que viver também. Tu não tem que viver dependendo do terapeuta. Eu não gosto daquela assim, anos com o mesmo terapeuta, anos fazendo. Não. Faz um ano e meio, máximo. Aí para. Aí vai viver por ti. Se o Vive por terapeuta for ti. bom, como a Lu foi boa para mim, eu pude parar por muitos anos, né? Então, assim, se você pega um Vive. terapeuta bom, você trata, resolve, por muitos anos você pode viver sem. Mas de vez em quando tem que voltar, tá, gente? Terapia é uma coisa para a vida, né? Lu, eu acho Mas importante quanto dentista, que você tem que estar sempre fazendo revisão e cuidando dos tem que dentes. fazer manutenção, porque existem circunstâncias da vida diferentes. Existem idades diferentes, circunstâncias da vida diferentes, reorganizações familiares diferentes. É importante refazer, porque é importante a gente estar consciente do que a gente está fazendo. Lu, Tudo que tu faz, fazer com consciência. o que eu tenho falado muito durante esse nosso curso é que, assim, ó, você ficar triste um dia, 2 dias, você ficar ansioso um dia, 2 dias, faz parte. Viver as nossas experiências é uma questão de coragem. A gente tem que viver, né? Porque tem gente que não quer, não quero ficar ansioso, se entope de Rivotril. Eu não posso ficar uma noite insônia, se entope de remédio. Viver as nossas experiências significa viver, né? Esse é o programa da vida. O que a gente tem que cuidar é a intensidade do problema, o quanto ansioso e por quanto tempo. Eu sempre falo assim, ó, você tem que cuidar a intensidade e o tempo. Muito intenso por muito longo tempo, tem que ir para o terapeuta. Eu acho que seria uma boa sinalização, né, Lu? Ó, eu estou triste essa semana porque faleceu um parente meu. Bom, fiquei triste essa semana, mas a vida continua e eu vou me recuperar e eu vou tocar a vida. Tem que ver o nível de tristeza, não pode ser uma tristeza que te leve lá. Se for muito profunda, você já deve procurar o terapeuta, né, Lu? E se aquilo se estender por muito tempo, é o sinal de que você precisa de ajuda. Você não vai conseguir liberar isso E sozinho. tem mais uma outra variável que a gente vê, é a intensidade, tempo e frequência. Porque tu pode ser desse tempo e daí tem uma frequência muito junto. Então, quando existe uma frequência, também é outro fator de avaliação. Mas o que eu queria colocar, que é muito importante as pessoas entenderem. Não quero ficar triste. Por favor, fique triste. Porque a tristeza é onde vai te dar a tua introspecção. Tu encontrar com as tuas dores, encontrar com as tuas dificuldades
e tu ressignificar, compreender e ver aonde tu está e entender aonde tu quer ir. Porque uma pessoa que está sempre maníaca e sempre feliz, ela não muda a vida dela. A vida dela fica em círculo, porque a fase maníaca não é uma fase de mudança. A fase de mudança é a fase introspectiva da depressão. Só que é o que a Ana falou, tu tem que entender como tu organizar a depressão. É que nem assim, saiu o temporal, vem o sol. Tu não pode ficar só no temporal. E tu não pode só ficar no sol, tu vai te queimar. As estações do ano são importantes. A vida, ela tem seasons, tem estações. Estações. Então, a gente tem que entender que a gente tem que passar por todas as nossas estações. Isso quando a gente vai casar também. A gente tem que conhecer o namorado em todas as estações. Porque se a gente não conhece em todas as estações, vai chegar uma estação que a gente vai ficar com surpresa e não entendia como a pessoa ia reagir ou no inverno ou no outono. E é importante a gente entender para ver se em todas essas estações a gente vai conseguir administrar essa relação. E, na verdade, né, uma vez que você tenha casado, claro que quando você está namorando, tem que ficar com o olhão bem aberto. Minha opinião a respeito depois a gente vai ouvir da Lu. Você fica com o olho bem aberto. Agora, depois que você casou, a gente vai fechar os olhos para muitas coisas, porque o cônjuge da gente não é perfeito, mas a gente também não é, né, Lu? A pessoa vai ter alterações de humor, mas a gente também vai ter. Às vezes o marido vai ficar depressivo, mas ele fica bem, depois eu vou ficar depressiva. Mas é como a Lu falou, é um período de crescimento, de introspecção, de ver o que está me causando a tristeza e o que eu tenho que fazer para mudar, né, Lu? Mas a minha sugestão é que daí a gente tem que meio que fechar os olhos, até por causa dos filhos, de tudo. Não adianta. Lu, eu tenho uma tia que ela casou 6 vezes. E ela falou assim para mim, Ana, se fosse hoje, eu tinha ficado com o primeiro. Porque todos têm um defeito. Hoje ela Tu está vai separada passar do sexto. E porque vai passar pelas mesmas. O problema não é o marido, é o teu próprio crescimento. Tu tem que entender que situação tá aquela, o que está passando, o que se pode gerenciar, como se deve gerenciar e o que tu gerencia dentro da casa, tu gerencia no teu trabalho. Se tu conseguir gerenciar a tua casa, tu consegue gerenciar a tua vida também. Existem situações de abuso e violência, tem Não, que cortar. tem Mas casos que a gente tem. se não existir, todos nós estamos no processo de crescimento. Ninguém está casado com o mesmo marido que casou. Nós não somos a mesma pessoa que casamos. Todos mudamos. Com certeza, não, e essa tua observação foi importante, né? A marido abusivo, a pessoa que bate, que rouba, que mata, que bebe, para mim, são casos assim que eu também não suportaria ficar casada, e eu acho que daí tem uma boa explicação para a pessoa tentar melhorar a vida, né? Eu acho que realmente casamento abusivo não tem o porquê, por favor, né? Concordo É, 100% nisso também. E aí, Lu, eu quero mostrar os olhinhos que a gente recomenda que podem auxiliar nesse processo da gente. Deixa eu ver. vamos lá. Pois é, Quero aprender, eu tinha quero aprender mais compartilhado um a pouquinho tela. contigo. Então, bora lá. Então, assim, ó, existem vários óleos, principalmente os do kit emocional, né? O manjerona é um óleo, assim, excelente para emoção, tá? Tem até um livro grosso de um médico francês que ele tratava tudo com óleos essenciais e que muitos pacientes ele tratava, assim, ó, só dando manjerona, tá? Que é o majoran, né, do Terra. É maravilhoso o manjerona, só a gente tem que saber que ele tem um detalhe, ele diminui o libido. Então, se você for usar o manjerona, misture com o ylang-ylang, com o passion, porque ele diminui um pouco o libido. Se já está com um pouco libido, não use o manjerona, use outros. Muitas vezes a gente precisa de paz, porque a gente está incomodado, a gente está com aquela turbulência, então tem o PIS do kit emocional, gente, que eu amo, está até aqui do meu lado. Estava passando ele antes de começar a nossa aula, eu adoro ele, Lu. Pensa E um o óleo. que é esse? Pis é uma planta?
PIS não, ele é um blend, ele é uma mistura. A do Terra faz misturas de óleos essenciais. Então, existe um kit emocional que tem o PIS, o Console. O Console, Lu, parece um abraço. Você aspira aquele óleo, é maravilhoso. Tá? O PIS, ele realmente é excelente. Por exemplo, eu tenho síndrome do pânico, né? Eu já contei para as pessoas que me seguem que eu tenho síndrome do pânico. Depois que a Juju teve o AVC, eu desenvolvi a síndrome do pânico. De vez em quando ela... Muito raramente, hoje em dia, ela aparece. Estou tentando achar o meu PIS aqui, ele estava na minha mão, acreditem, eu passei antes de começar. Mas o Tua PIS... síndrome do pânico começou quando a Carolina casou. Hã? Tua síndrome do pânico começou quando a Ana A mais Carolina velha casou. casou. Não duvido, não duvido, viu? Mas assim, ó, eu acho que não dá uma mão cheia às vezes que eu tive crise do pânico, mas desde que eu conheci os óleos essenciais, o PIS, eu coloco o PIS, aspiro, Lu, é quase tirar com a mão. Quando ele começa a dar aquela acelerada no coração e a falta de ar, porque é como eu sinto, né? Começa assim a minha síndrome do pânico, começa a acelerar meu coração e começa a me faltar o ar. O PIS tá aqui, ó. Tá aqui no meu kitzinho, sabia que eu tava com ele na mão, eu tava passando Bacana ele. isso, Ana, porque na verdade, assim, ó, o óleo, quando tu coloca o óleo, ele te reequilibra a tua respiração. E a coisa mais importante para tu não ter uma crise de pânico é respirar profundamente com calma. E como esses óleos tranquilizam, eles também te ajudam a regular a tua respiração. Ô, Lu, ele funciona, eu até tenho citado sempre, é que nem a cocaína. Ela muda tudo, né? E você só aspira, tá? Porque em 20 segundos Out. você entra lá no sistema límbico. Só que a cocaína é uma coisa ruim. O óleo essencial Mas é uma coisa uma boa. coisa, Ana, que tu tem que entender a diferença do óleo e da cocaína. A cocaína, ela altera a consciência. E o óleo, ele amplifica a consciência, que são os estados meditativos. Adorei essa explicação, gurias. Não foi ótima? Tá, então eu tô aqui, ó, com o meu PIS, o meu Console, que são ótimos para síndrome do pânico, e outro que é maravilhoso para síndrome do pânico, eu ando com essa bolsinha na minha bolsa sempre. Ela fica aqui em cima, eu saio, eu boto ela dentro. É o frankincense, né? Esse frankincense, Lu, eu tive uma experiência domingo. Tem uma menina na nossa ala, na capela que eu frequento, que ela tem convulsão, ela convulsiona. E várias vezes, nós já estamos lá há mais de 15 anos, e nesses últimos 15 anos, várias vezes ela começa a convulsionar, pegam ela e levam ela para o hospital. Tá? Várias vezes já aconteceu, vários domingos, assim, nesses 15 anos, eu acho que eu já vi umas 10 vezes pegarem ela e levar ela para o hospital. E esse domingo, casualmente, ela estava sentada do meu lado. E eu, antes de ir para a igreja, peguei minha bolsinha e botei dentro da minha bolsa que eu estava levando para a igreja. E quando eu vi que ela começou a convulsionar, eu peguei o frankincense e comecei a passar no pescoço, na testa. Ela não parava meio quieta, mas eu ia passando aqui no peito dela, tal, né? Passei na minha mão, peguei na minha mão assim e punha muito próximo para que ela respirasse. Lu, impressionantemente, para mim não, porque eu já tive essa experiência com o paciente também, ela parou, ela acalmou e ela ficou bem. Não precisou ir para o médico, nada, ela estacionou. Então, o frankincense, ele não só ajuda quando a pessoa convulsiona, como ele previne. Então, assim, se eu fosse mãe dela, eu teria um frankincense para ela passar 3 vezes ao dia, porque não faz mal nenhum, mas previne a convulsão, né? É maravilhoso. Não evita de você fazer o tratamento com o seu médico. É só mais uma ferramenta para ajudar. O frankincense Complementar, eu chamo é, de complementar. assim como tudo isso que nós estamos falando aqui, ó, o piso, o console, o melissa para acalmar, o elevation para te dar aquela motivação quando você precisa, o frankincense que ele modula as emoções, o serenity que dá a serenidade, a calma, camomila romana eu adoro quando eu acordo muito ansiosa, quando tem alguma coisa para acontecer, que eu estou ansiosa, eu acordo, Lu, eu já faço a minha cápsula com 2 gotinhas de lavanda, 2 de camomila, tomo de manhã, tomo depois do almoço, tomo antes de dormir, e ele baixa aquela ansiedade que muitas vezes a gente não consegue controlar sozinha. Só que os óleos essenciais,
eles não têm efeito colateral e eles não causam dependência, então ajuda muito. Tem o forgive para aquelas coisas que a gente às vezes não se perdoa, né? A gente fica, ai, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Você passa um forgive e, gente, pega lá o caderno e faz as metas, como eu vou chegar lá onde eu gostaria de chegar, tá? O vetiver, que é aterrador para aquelas pessoas que dizem, ai, mas aí eu não tenho foco. O vetiver e o frankincense são aterradores. O tangerina para dar aquela alegria naqueles momentos de tristeza, depressão. Minha garrafinha, ó, tá sempre aqui com tangerina, lemon, né? E o bergamota que dá coragem. E o balance, que é para balancear as nossas emoções, tá? Então tá aqui o resuminho do coisa. E aqui o desafio. Todo final de aula, Lu, eu deixo um tema de casa para elas. Eu vou dar esse tema de casa e você depois pode complementar se você tiver mais alguma ideia boa para complementar para elas, tá? Existe algum desafio herdado que você precisa desbloquear para prosperar? Tem alguma coisa que você carrega lá? Não, mas a minha mãe fazia assim, eu continuo fazendo assim, eu gostaria que fosse diferente. E você sabe que se você desbloquear, você vai prosperar? Escreve lá no caderno. Tem alguma coisa que você acha que te prende lá? Qual é? Escreve lá e faça metas encontrando o caminho para fazer diferente. Com você, Lu. Eu fico emocionada com essa. Eu viajei em duas coisas aí que tá falando, porque o Frankenstein, te lembra que tu deu, eu dei para minha mãe. E quando eu tava vendo o filme, tu falou daquela cara triste, né, no final. Quando eu fui para o Brasil, foi assim que eu encontrei a minha mãe. Porque a minha mãe tá quase completamente cega por causa da diabetes. E a minha mãe não sorri mais, porque ela não enxerga e ela não sorri. Então, a minha mãe, que é uma pessoa super feliz, eu, por mais que tu faça coisas, ela toma medicação para depressão, tudo equilibrado, ela está num lugar maravilhoso, mas ela não enxerga os rostos, ela não sorri mais. E daí tu tinha me dado o Frankenstein em Porto Alegre, eu tinha ido para minha mãe, estava lá na bolsa, me deu um negócio assim, mãe, eu posso te passar isso aqui, esse óleozinho? Sabe, tu não sabe mais o que fazer para ver a tua mãe com aquela energia boa. Daí eu peguei, eu passei nela, mãe, o perfuminho que a Ana Paula mandou para ti. E ela cheirou e a face dela mudou. Ela começou aqui, Toda arrepiada subiu aqui, Lu. tudo. E ela teve aquele semblante da minha mãe que era antes, um sorriso. E por isso me deixou muito feliz. E eu acho que a questão do óleo, a questão do perfume, para mim é a questão do perfume, né? O perfume, Homeopatia, né? ele perfuma a alma, né? Eu acho que existe uma conexão direta com a nossa alma. Eu acho que por isso que o Pai Celestial botou tantas flores coloridas, tantas plantas e tantos perfumes, para a gente encontrar o nosso próprio equilíbrio na própria natureza. E eu acho que o perfume, a planta, essa vibração, ela, ela ajuda nós a vibrarmos, né? Vibrarmos de uma forma harmoniosa e buscar a nossa harmonia através das plantas. E eu acho isso maravilhoso. E em relação aos desafios da vida, eu vou compartilhar com vocês que eu também trabalho aqui com Juvenile Hall, que é a cadeia de jovens. Eu trabalho com um condado e eu vou, às vezes estou mais seguido, às vezes vou menos seguido, com os estudantes nas aulas, né, dentro porque aqui o jovem vai para a cadeia, né? Se cometeu crime, existem crimes diferentes. Existe julgamentos de pessoas que fazem piche, tem o julgamento de jovens que já estão metidos no tráfico e outras coisas. E eu vou nas coisas mais pesadas, realmente. E 80% mais ou menos desses jovens, eles têm mais dificuldade de intelecto de lei, que é capacidade cognitiva, de aprendizado, em outras coisas. E muita dificuldade emocional. E o que eu sempre vejo com eles é que, às vezes, eles têm um dia super difícil, mas vocês não imaginam o que é ser jovem com o mundo todo lá fora, ter que viver numa cadeia. E todo dia é a equipe de profissionais que eu mais gostei de trabalhar na minha vida
são os profissionais de dentro da cadeia, porque tem um amor, uma compaixão por essas pessoas incrível. São colegas excelentes de trabalho e eu aprendo com eles todos os dias. Toda manhã é um novo dia, um novo iniciar, uma nova esperança. Mesmo dentro de quatro paredes, eles fazem aquelas crianças, porque são crianças, jogarem vôlei, trocam os lanches, fazem uma bagunça com eles. Eles criam no meio daquele cenário Caos, felicidade nas crianças. Então, isso tem sido uma aula para mim durante muitos anos, eu convido a todos iniciar a tua manhã dizendo: esse é o novo dia, essa é uma nova oportunidade na minha vida. O que eu vou fazer diferente? Como eu posso me motivar? O que eu posso construir na minha vida? O que eu posso fazer o bem para outra pessoa? E eu acho que é isso que é o bonito de ser humano. E isso vai fazer toda a diferença, né, Lu? Se você começar o seu dia assim, eu garanto que a sua vida vai ser diferente, né? O prosperar vai prosperar mais, a alegria vai vir, porque quando a gente começa diferente, pensando o que eu vou fazer hoje, tentando alcançar as metas do dia, no final do dia, quando você fez tudo aquilo que você se propôs a fazer, gente, é muito gostoso, é muito gratificante. Eu acho assim, ó, a gente tem que ter o que a gente se propõe a fazer, pelo menos fazer 30% do que a gente se propôs a fazer, porque eu não consigo fazer tudo que eu me propus a fazer. Vou ser honesta. E propõe Eu tenho muito, tá? uma lista de coisas que eu quero fazer, eu faço, às vezes consigo fazer 30%. Quando eu consigo fazer 100%, é uau! Mas a gente tem que ser o que a gente faz pra gente. E eu sempre pergunto para meus filhos, quando acabou o dia, o que vocês fizeram para outra pessoa? Porque todo dia a gente tem que fazer alguma coisa para alguém. Se não deu tempo, faz um sorriso para alguém. Ajuda, sabe? Eles estão na escola, ajuda no homework. Ajuda alguém. Faça alguma coisa por outra pessoa. Não acaba o teu dia sem ter sido feito alguma coisa por outra pessoa. Eu acho que isso muda mais ainda o dia da gente. Ó, aqui estão os meus contatos. Se alguém precisar do contato da Lu, a gente deu no início, mas pode me pedir, que é óbvio que eu vou passar, né? Amo de paixão, uma amiga da vida toda. Estivemos juntas agora há um mês e pouco atrás, né, Lu? Fomos almoçar fora, ela veio para cá. Quando a gente consegue ver. Eu tenho 9 netos, quando eu vou para lá, poucas vezes eu consigo ir atrás da Lu. Adoraria, mas assim, ó, eu fico tão dividida, porque eu tenho só uma semana que eu fico. Não, eu respeito esse tempo que tu tem com teus netos. Eu vou ao Não, Brasil, é a gente se vê. vontadinho, Quando tu tá aqui, eu acho que tem que estar com a tua família. É Não, o e é teu tempo com vontadinho. eles. Da última vez nós conversamos, eu estava na Disney. Eu dizia, Lu, estou subindo no ônibus aqui da Disney. Então, assim, mas sempre que a gente pode estar junto é muito gostoso. E, Lu, hoje eu te senti muito pertinho, foi muito gostoso a gente estar junto, viu? Temos que gravar mais aulas juntas. De repente, vão marcar uma live, né? Para poder ajudar as pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de estar no curso também. Mas, Lu, eu quero te agradecer muito, muito, muito a aula de hoje. Foi, assim, sensacional. Eu tenho certeza que as alunas que estão aqui adoraram. Eu amei, né? Me senti como há 20 anos atrás fazendo terapia contigo, tá? Então, Eu também. ela foi uma mudança de chave na minha vida. Eu gostei muito de estar com vocês, espero poder conhecer. Quem quiser conversar comigo, eu respondo todas as perguntas. As pessoas que têm necessidade de consultas com valor social, eu faço consultas com valor social, eu não deixo ninguém sem atender. Gente, olha que convite irrecusável. Lu, te amo muito, um beijo no teu coração, um dia abençoado para você aí, que eu sei que para a Lu agora são 7 da manhã, 8 da manhã. Nós aqui, ao meu horário aqui, eu já passei o horário do meio-dia, a Lu ainda está de manhãzinha aí, um dia abençoado para você, viu, Lu? Para Muito vocês, obrigada. todas também, um grande abraço para todos e um carinho grande, um chameguinho grande, Paula. Obrigadão, Lu.